Silk Road Online. Nesse momento, os amantes desse jogo já estão chorando de nostalgia. Para você que é jogador de Perfect World entender, é mais ou menos como você escutar essa música aqui. Bom, voltando para o querido Silk, esse jogo foi lançado em 2005 e nem parece, cara, porque se você for jogar ele hoje ainda, você vai se surpreender o quão legal ele era para sua época e o quão legal ele continua sendo. Na criação de personagem, nós tínhamos a opção de escolher entre a nação europeia e a chinesa, e isso literalmente mudaria completamente o seu estilo de jogo. Por exemplo, um guerreiro de espada e escudo europeu, ele era uma classe focada em combate corpo a corpo, então todos os ataques dele eram sempre de curta distância. Já o guerreiro de espada e escudo chinês, ele poderia tranquilamente lutar à distância ou corpo a corpo, como vocês estão vendo aí. E usando também o mago como exemplo, o mago europeu ele dependia exclusivamente do cajado para conseguir usar suas magias. Já do lado chinês, qualquer arma poderia ser usada como arma mágica. Obviamente teria diferença de dano, alcance, etc. Já falando sobre a sua classe, basicamente o tipo de arma que você escolhesse definiria a sua classe. O interessante é que você podia mesclar as classes. Você poderia fazer um guerreiro clérigo, por exemplo, se curando, se buffando, dando res em todo mundo no meio do campo de batalha, sabe? Tipo, ou então você poderia fazer um guerreiro bruxo debuffando todo mundo no estilo The Witcher, saca? E assim, cara, era muito top todas as combinações que você tinha pra fazer com todas as classes. E o da hora é que praticamente qualquer combinação que você fizesse ficaria legal e teria sua utilidade. Ah, e pra completar, não tinha essa palhaçada de gender lock não. Você poderia jogar com um personagem feminino ou masculino que você teria acesso a qualquer classe. Durante a criação do seu personagem, você poderia escolher entre rostos pré-definidos. Isso mudava a etnia do seu personagem. E você também poderia alterar a altura e a quantidade de músculos que ele tinha. Já falando das personagens femininas, vocês já sabem, né? A mudança da etnia faria com que eles segurassem as armas de maneira diferente. A minha preferida era essa chinesa. Olha como que ela ficava badass. Sobre o bioma do jogo, era bem diversificado. Nós tínhamos desde cenários com muito verde, até cenários desérticos ou cenários glaciais. Era bem bonito para a época, era bem divertido você sair de uma região e entrar em outra. Já falando sobre a evolução do personagem, cara, eu não consigo explicar o quão prazeroso era você evoluir nesse jogo. Porque você ia trocando peça por peça da sua armadura. Por exemplo, a partir do nível 32 você começava a usar um novo tipo de equipamento, o equipamento da classe Aquarius. E cara, você sair de um Aries para um Aquarius era uma sensação muito boa, porque esse jogo era lento, galera, demorava o upar, e quando você conseguia, cara, você trocava de arma assim, algo que é visível. Principalmente no guerreiro, quando você trocava a sua armadura, porque cara, era muito visível, você percebia a evolução não só na aparência, mas no dano e na defesa também. Eu lembro que o sonho de todo guerreiro era chegar no nível 81 para poder usar a armadura do escorpião. E não era à toa, afinal, olha essa armadura. Então a sensação que você tinha enquanto subia de nível era muito boa, cara. E para melhorar essa sensação, a gente tinha uma transformação chamada Berserk. Basicamente, aumentava o seu dano e a sua velocidade em 100%. Mano, era muito divertido estourar um Berserk e partir pra cima dos seus alvos. O Berserk não era a única transformação presente no jogo. Tínhamos também uma transformação espiritual, uma representando o bem e a outra o mal, porém, a única coisa que mudava entre elas era o nome do item que você usava para se transformar em uma ou em outra. Essa transformação aumentava a sua velocidade de movimento, o seu MP e o seu HP máximo, seu dano físico e mágico e a sua absorção de dano. Se transformar em qualquer uma das versões era muito top, porque essa transformação é bem trabalhada, como vocês podem ver visualmente falando, e ainda por cima você poderia se transformar no Berserk enquanto estivesse usando essa transformação.
É claro que eu não poderia falar da evolução do seu personagem e esquecer do seu fiel amigo Lobinho. Galera, essa coisinha fofa que você tá vendo aí não era um pet ornamental não. Ele era um pet de batalha. Ele crescia de acordo com o nível dele e, mano, pensa numa coisa assim que todo mundo queria ter. Porque era top, cara. Era top você ver ele crescer, você ver ele atacando junto com você, ele acompanhando seu nível. Nossa, cara, ele é o carinha que não podia faltar no seu grupo, digamos assim. Você podia comprar ele em qualquer estábulo a partir do nível 5 por 5 milhões de moedas, e cara, ele valia cada centavo. Existiam vários outros tipos de pet que você poderia comprar na loja de Gold, como por exemplo pets de coleta, que ele pegava os itens pra você no chão, era muito funcional, e também pets de batalha que serviam como montaria. Então era bem legal esse jogo, sabe galera, ele abriu a mente de muitos outros criadores de jogos, porque os elementos que ele tinha era muito bem pensado, cara, era sensacional. Chegamos agora na cereja principal do bolo, que eram as profissões dele. A partir do nível 20, você poderia escolher entre 3 profissões. Quer dizer, uma delas não era bem uma profissão, já vou explicar melhor. Você tinha a opção de ser um comerciante, que comprava itens de uma cidade e levava até a outra cidade. Você literalmente tinha que levar de uma cidade para outra, você não poderia simplesmente pegar um teletransporte. E quanto mais longe você levava esses materiais, mais dinheiro e mais experiência você ia ganhar. Você tinha um medidor de dificuldade, que era medido por estrelas. Quanto mais estrelas você tivesse, mais ladrões apareceriam para te roubar na estrada. Esses ladrões eram NPCs que surgiam de tempos em tempos enquanto você ia viajando pela estrada. Tínhamos também a, entre aspas, profissão ladrão, que, meus amigos, eu vou dizer pra vocês, a mão chegava a tremer se você fosse um comerciante e desse de cara com um desse, ou pior ainda, com um bando deles no meio do caminho. Se bem que essa roupa aqui tá me parecendo de outra profissão. Esses eram jogadores com o único objetivo de te matar e roubar a sua carga. Eles poderiam simplesmente te roubar se você deixasse a carga e saísse correndo, mas a maioria te matava mesmo. O objetivo deles, como eu disse, era pegar a sua carga e usar um pergaminho de teletransporte que demorava bastante tempo para teletransportar ele até a cidade deles, aonde eles poderiam vender essa mercadoria. Ou eles poderiam vender para outros mercadores que tinham no mapa. Só que era um pouco arriscado, né? Porque assim como existiam ladrões NPCs, também existiam caçadores NPCs. Então era mais seguro para o ladrão simplesmente usar o pergaminho para voltar para a cidade e vender os itens dele lá. Mas relaxa, você comerciante não estava sozinho nessa, pois nós tínhamos eles, os caçadores. O caçador tinha como único objetivo proteger o comerciante durante toda a viagem dele. E galera, formavam-se verdadeiras caravanas, cara, verdadeiros exércitos, na verdade, de comerciante e caçadores para levar grandes transportes de mercadorias de uma cidade até outra. E do outro lado formava-se um exército de ladrões para tentar roubar essas caravanas. Galera, isso aqui dava uma confusão, mas dava uma guerra generalizada que eu vou falar para vocês. Dava gosto de ver, mano. Vocês perceberam como esse sistema funcionava bem? Olha só, o comerciante, ele tinha que desembolsar tudo do bolso dele. Ou seja, ele tinha que farmar sozinho, ele tinha que conseguir esse dinheiro para conseguir fazer essa rota de comércio. Ele teria que gastar com transporte, cura para a montaria porque ela sofria danos, e também teria que levar alguns caçadores com ele para não correr risco de perder toda a carga, porque se o ladrão roubasse ele, ele perderia tudo, literalmente. Por sua vez, se o ladrão não conseguisse roubar o comerciante, ele simplesmente ia ficar passando fome no jogo, porque é o sistema de farm que ele escolheu, que era roubar os comerciantes. Se ele não conseguisse, azar o dele. E por outro lado, se o caçador não conseguisse proteger o comerciante dos ladrões NPCs, ladrões jogadores e monstros do jogo, ele simplesmente não receberia pagamento nenhum também, porque ele tinha que chegar até a outra cidade e estar no mesmo grupo do comerciante para receber uma parte daquela venda. Cara, era muito da hora. Eu já fui caçador, já fui ladrão, acho que eu só não fui comerciante nesse jogo. Mas mano, qualquer caminho que você escolhesse era muito da hora porque funcionava muito bem o sistema.
E outra, galera, tínhamos títulos, não só títulos, mas funcionava mais ou menos como uma guilda de Skyrim, sabe? Quanto mais alto fosse o seu ranking na guilda, mais benefícios você teria. Não era simplesmente um título vazio. Fora que tinham clãs que só recrutavam comerciantes e caçadores e outros que só recrutavam ladrões. Por quê, galera? Quando você chegava no nível 20 e escolhia sua profissão, você tinha o direito de colocar um apelido no seu personagem. Esse apelido ele cobria o seu nome quando você colocava a sua roupa da profissão. E por o ladrão usar aquela roupa toda fechada, não dava para identificar a armadura dele, somente a arma. Então, quando o ladrão roubava um membro do próprio clã e os caras descobriam que era ele, mano, dava cada confusão, mas era engraçado de ver porque a discussão era engraçada. Esse jogo não deixava a desejar nem na questão dos monstros, porque a gente tinha uma variedade muito grande e fora a variedade, nós tínhamos tipos. Por exemplo, tinha a classe normal, a classe campeã, que era maior, mais rápida, mais forte e com mais HP do que a normal. Acima do campeão, a gente tinha o Elite, só que o Elite ele era bem mais raro de aparecer, geralmente aparecia acompanhado de World Bosses, que eu já vou falar sobre eles, e o dano deles era muito alto, batiam demais da conta. Acima do Elite a gente tinha o Gigante tinha muito HP, porém o dano dele era bem semelhante a um campeão. Mas vocês imaginem como que isso era legal, porque o mesmo monstro ele podia ter patentes diferentes. Isso aumentava muito a gama de monstros que a gente tinha. Ah, eu não poderia deixar de falar dos monstros que tinham um íconezinho azul do lado do nome. Aquele ícone tinha o nome de Party, e isso aumentava literalmente tudo no monstro. Ele ficava mais forte, ficava com mais HP. Nossa, ficava bem complicado de matar. E se você encontrasse um gigante com ícone de Party, era melhor você correr se você estivesse sozinho, porque você não ia matar esse bicho nunca. É por isso que era legal, você fazia amigos enquanto jogava. Tipo assim, a galera via um gigante party ali, sabia que ele daria muita experiência, então formava-se um grupo para matar ele. Era muito da hora. E acima de todos esses, nós tínhamos a classe única. A classe única, basicamente, eram World Bosses que apareciam de tempos em tempos no mapa ou de acordo com algum evento. Você ganhava recompensas diversas por matar eles, e o seu nome aparecia na tela quando você matava um. Essa print aí, por exemplo, é do Cerberus, era um dos únicos que existiam. A gente tinha vários eventos também, como Capture a Bandeira, que o PVP comia solto, ou o evento da Arena, que o PVP também comia solto. Também tinha o FTW, que significava Fortress War, que era uma guerra por uma fortaleza, bem semelhante a TW do jogo Perfect World, que significa Territorial War. Em resumo, era quase a mesma coisa, era você lutar por um território contra outro clã. Dentre vários outros eventos, que se eu for ficar citando aqui, rapaziada, vai até amanhã essa lista. Ah, eu queria mencionar também o sistema de refinamentos dos equipamentos. Em específico, eu queria falar sobre as armas, porque elas eram as únicas que mudavam de aparência. Conforme você fosse refinando ela, mais 1, mais 2, mais 3, ela ia ganhando um brilho. Só para vocês entenderem, essa é uma arma normal, e quando ela está refinada, ela fica assim, ela fica com esse brilho. Quanto mais alto fosse o refinamento, mais dano ela teria, e o brilho ia mudando de cor, assim, ia ficando várias cores diferentes. Só que a parte mais interessante desse sistema não era o refinamento, e sim o selo dessa arma. Nós tínhamos o selo da estrela, da lua e do sol. E a força de cada uma era crescente, ou seja, começando da estrela até o sol. E mano, se você tivesse uma arma com selo, principalmente o selo do sol ou da lua, cara, você tinha uma pequena fortuna no seu personagem. Essas armas eram vendidas por preços exorbitantes por causa desse efeito que ficava em volta delas, que além de deixar a arma muito bonita, aumentava muito a força dela também. Esse jogo também não deixava a desejar na questão dos outfits, avatares, addons, roupas, seja lá como você chama, mas a rapaziada que é Charlover, olha, vou dizer pra vocês, não ia se decepcionar nessa questão aqui. Dá uma olhadinha nessas roupas aí. Na minha opinião, a única coisa que faltou para esse jogo foi uma boa divulgação, porque naquela época a gente não tinha o YouTube como tem hoje. Se esse jogo se adequasse ao tempo de hoje, mano, faria muito sucesso ainda hoje. Afinal, o PVP dele era tão bom que com uma rápida pesquisa no YouTube vocês vão encontrar vários vídeos com mais de 100 mil visualizações cada. Tem até um vídeo com 500 mil visualizações. Bom, é isso, meus queridos e queridas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like para fortalecer o vídeo e me conta aí nos comentários se você já conhecia ou não esse jogo e se você jogasse, qual seria a sua profissão nele. Um grande abraço a todos vocês e tudo de melhor sempre!